Oi, quinto ano, tudo bem? Bem, hoje nós estamos aqui para darmos continuidade à matéria de ciências. Vocês lembram que na última aula nós começamos a ver a formação do corpo humano? Que todo o corpo humano é formado por células, né? Dá-se início pelas células. As células vão se juntando, se agrupando e formam os tecidos. Os tecidos vão se juntando, formando os órgãos. Os órgãos, dentro de uma função, eles formam os sistemas. E os sistemas, todos eles em conjunto, formam o organismo, que é o corpo humano. Todo mundo sabe que o nosso corpo é uma máquina, né? Uma máquina com tudo tendo que funcionar certinho. Quando a gente come, a gente ativa movimentos de órgãos do sistema digestório. Esse é o sistema que vamos trabalhar hoje. O sistema digestório, que é responsável por digerir os alimentos que a gente come. O sistema digestório é composto de conjuntos de órgãos responsáveis pela digestão, que recebe e digere os alimentos. Mas o que é digestão? Digestão é a transformação que os alimentos sofrem num aparelho digestório, para que possam ser assimilados pelo organismo. Ele começa na boca e termina no intestino grosso. Isso é, quando a gente se alimenta, o corpo ativa alguns mecanismos. Para quê? Para transformar aquela comida em energia. Energia para que a gente possa gastar. A gente não falou em carboidratos? Pois bem, nossa alimentação é fundamental para que a gente tenha energia para podermos gastar. Tá bem? Bom, gente, vamos ver agora quais são os órgãos que formam o sistema digestório. Lá no início, eu falei que o sistema digestório é o sistema responsável pela digestão. E só ocorre a digestão se a gente comer. E por onde a gente come? Pela boca. Então, a boca é o primeiro órgão do nosso sistema digestório, né? É a boca que os alimentos entram no corpo. Os alimentos são umedecidos pela saliva, misturados pela língua e triturados pelos dentes. Nesse processo aqui, a gente está ajudando, fazendo a nossa mastigação. E depois que eles são triturados, ensalivados, misturados, o alimento passa a se chamar bolo alimentar, né? Esse processo aqui é o único processo que nós podemos fazer na digestão. Aqui a gente está ajudando os nossos outros órgãos a fazer o restante da digestão do alimento. Então, é muito importante que a gente faça o nosso trabalho direitinho, que a gente mastigue bem, até formar aquele bolo todo. O bolo alimentar, quando a gente engole o bolo alimentar, ele passa por um órgão chamado faringe. A faringe é um órgão que ele liga a boca a esse tubo aqui, ó, que se chama esôfago. O esôfago, ele tem alguns músculozinhos que vão empurrando o alimento aqui, ó, até chegar nesse outro órgão. Então, os músculos vão empurrando, até chegar aqui no estômago. Aqui no estômago, o alimento que já foi chamado de bolo alimentar,
ele recebe um outro nome. Ele recebe o nome de quimo. A partir daqui, o alimento passa a se chamar quimo. No estômago, ele fica aqui, ó, mais ou menos de 3 a 4 horas, fazendo aquela quebra dos alimentos, né? E eles são quebrados, mais amassados, mais triturados, né? Pelo suco gástrico. Então, aqui no estômago, o suco gástrico vai auxiliar na absorção desses alimentos. Depois do estômago, o alimento vem para cá, ó, nesse caminho aqui todo, ó, que se chama intestino delgado. Então, o alimento passa por aqui, todo esse caminho aqui, e passa a se chamar quilo. Nesse momento que o alimento chega aqui, ele já recebe um novo nome. Ele recebe o nome de quilo. Tem dois órgãos suplementares que ajudam nesse momento aqui, que são os pâncreas e a vesícula biliar. O alimento, quando está aqui, ele recebe uns fluidos. Esses fluidos vão ajudar ao nosso organismo na absorção da água, dos sais minerais, das vitaminas que o alimento tem. A partir daqui, tudo o que o nosso corpo aproveita do alimento é retirado daqui e vai para a corrente sanguínea. Aqui é a troca dos sais minerais, da água, das vitaminas para o nosso corpo. E o que não serve no nosso alimento, do que a gente comeu e não serve, é encaminhado para cá, ó, para essa corda aqui, ó, ao lado, que está em volta do intestino delgado, que se chama intestino grosso. Aqui no final do intestino grosso, a gente chama de reto. É aqui no intestino grosso que formam as fezes e a gente coloca as fezes para fora. Por que a gente coloca para fora? Que é tudo dos alimentos que a gente engoliu e que não é aproveitado. Bom, no quadro anterior eu falei das ajudas que os órgãos têm, né, para realizar o processo. Na boca, junto com os dentes e a língua, nós temos as glândulas salivares, que é onde vai produzir a saliva para umedecer esses alimentos. Aqui, no intestino delgado, a gente recebe ajuda da vesícula biliar e dos pâncreas, que vão jogar aqui os enzimas para que retire do quilo a água, os sais minerais, as vitaminas, para que leve para o nosso organismo. E nós temos o fígado, né? E dentro do fígado, ele produz a bilis, que também auxilia na nossa digestão, tá? Bom, falando do sistema digestório, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso sistema digestório? Primeiro, a gente precisa sempre comer nas horas certas e sem excesso de alimento. Sabe aquele negócio? Não coma de olho grande. A gente precisa comer quantidades certas. Precisamos também escolher os alimentos pela qualidade e não pela quantidade. Não adianta a gente comer muito, a gente tem que comer bem. Nós temos que comer devagar, mastigando bem os alimentos. Inclusive, eu já falei lá na hora que a gente falou sobre a boca,
que a gente precisa mastigar, triturar, formar o nosso bolo alimentar para que ele faça o caminho com mais facilidade. Bom, a gente precisa preparar bem os alimentos. A gente come alguns vegetais crus. Esses vegetais crus, se não forem bem lavados, eles podem transmitir algumas doenças. Então, precisamos lavar bem os vegetais. E as frutas também. Só que os vegetais, a gente também pode cozinhar, né? Então, a gente também precisa cozinhar bem, tá? Para matar todas as bactérias que possam vir juntos. Não comer carne mal cozida. Gente, eu sei que muitas pessoas gostam daquela carne mal passada, mas o certo é a gente cozinhar bem a nossa carne para matar todas as coisas que vêm que podem causar mal à nossa saúde. Principalmente a carne de porco. Quem come carne de porco precisa assar essa carne muito bem, tá? Evitem comer carne de porco mal passada. Ferver o leite. Quando a gente vai a lugares onde o leite é muito fresco, a gente precisa ferver. Em casa, normalmente, a gente já toma o leite pasteurizado, que é esse leite que vende nas caixinhas. Gente, vamos ler o texto que eu vou mandar e fazer os exercícios, tá bem? Na próxima aula de ciências, nós vamos trabalhar o sistema respiratório. Beijos, até a próxima!